Graça e paz, queridos. Bom dia. Amém. Eu quero nessa manhã compartilhar uma palavra com você. Mas antes de compartilhar essa palavra, quero te fazer uma pergunta. Quem aqui já recebeu alguma encomenda em casa e você estava ansioso para receber aquela encomenda? Você, meu Deus, todas, né? Tem uns ansiosos aí, né? Você estava angustiado, falei, meu Deus, eu preciso dessa encomenda, e eu preciso disso, porque eu vou usar para isso, vou usar para aquilo. E aí, chega a encomenda, o carteiro entrega. Na hora que o carteiro entrega, você, poxa, é agora eu vou me deliciar, vou aproveitar isso que eu comprei. Só que da hora que você abre a caixa, veio o que você queria, mas está faltando alguma coisa. E justamente aquilo que você precisa para você poder usar. Você comprou lá, sei lá o que você poderia ter comprado. Comprou uma air fryer. E aí a hora que você vai ligar, veio sem o cabo para ligar na tomada. E você já tinha comprado tudo que você queria para poder usar aquela air fryer, né? Tinha comprado aquele frango, tinha comprado uma carne, tinha comprado sei lá o que você tinha comprado. Mas você estava pronto para usar e faltou o cabo de energia. Ou quem sabe você comprou aquele secador que enrola o cabelo lá, né? E veio sem o cabo. E você pronta, poxa vida, eu ia para uma festa, eu ia para o culto e agora eu não vou poder usar. É ruim ou não é? Os irmãos trabalham em oficina mecânica aí, né? Irmão Daniel, irmão André. Você está esperando o motoboy, 4 horas da tarde para montar o carro para entregar para o cliente. Chega a peça errada. Aí a Laurinha sofre, né, Laura? Ou chega a peça e falta um negócio para montar. Mas o fato é que é horrível, né? Você está esperando alguma coisa e daí na hora que você pensa em usar aquilo que você gostaria, vê faltando alguma coisa. Faltou a pilha, faltou uma peça, faltou um parafuso. É complicado, né? Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Marcos, no capítulo 12, versículo 30. E vai falar um pouco sobre isso, tá? Um pouco não, vai falar sobre isso. Sobre algo que falta e que é fundamental. Marcos 12:30 diz: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as suas forças. O tema dessa mensagem é preciso entregar tudo. Por isso que eu perguntei para você sobre uma encomenda que você espera, que você está ansioso para receber e de repente tem algo faltando. É terrível quando falta alguma coisa, né? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por nos dar a oportunidade, obrigado por nos dar a graça de estarmos aqui na Tua casa nessa manhã, reunidos como igreja, para compartilhar, Senhor Jesus, das bênçãos que o Senhor tem feito em nossas histórias, compartilhar dos talentos que o Senhor tem dado a nós. Deus querido, obrigado para como igreja nós estamos aqui adorando ao Senhor. Senhor, nós viemos aqui para entregar o nosso melhor ao Senhor. Entendemos que mesmo que o Senhor não faça nada por nós, mesmo que nada aconteça nessa manhã, mesmo que nós não venhamos sentir a Tua presença, mesmo que o Senhor não entregue a bênção que nós precisamos ou estamos buscando, não viemos aqui para receber alguma coisa, mas viemos entregar o nosso culto ao Senhor. E entendemos, Deus querido, que mesmo que nada aconteça, sairemos felizes daqui, porque estamos aqui, porque temos consciência do que viemos fazer aqui. Mas seremos gratos, Deus querido, pela Tua presença. Seremos gratos e somos gratos pela Tua presença neste lugar. Somos gratos pela Tua palavra e somos gratos pelas respostas que receberemos aqui nessa manhã. Senhor, muito obrigado. Que essa palavra ela venha falar aos nossos corações. Mas não só falar, mas que ela venha transformar as nossas vidas. Que essa palavra venha de fato mexer com o nosso eu, mexer com o nosso ego. E que nós possamos sair daqui melhores para o Senhor. Que nós possamos ser usados como um canal para propagar essa palavra em nome de Jesus. E desde já repreendemos toda ação do diabo contra as nossas vidas, contra essa palavra. Ele já está repreendido em nome de Jesus e seremos abençoados para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Como eu falei para você, é muito difícil quando nós recebemos alguma coisa e falta aquilo que... Porque daí vai embora a expectativa. Poxa, eu estava tão ansioso, estava tão preparado para usar e agora não vou poder usar, ou pelo menos vai demorar mais, vou ter que devolver, vou ter que pedir outro, ou quem sabe veio estragado. Mas uma coisa que a gente tem que entender é, quando nós olhamos para esse texto, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as suas forças. Nós vemos aqui uma expectativa de Deus para conosco.
Da mesma forma como eu e você esperamos receber alguma coisa e nós esperamos que isso que vamos receber venha completo, Deus, quando Ele entrega Jesus na cruz, Ele tem uma expectativa, nos comprar, e nessa compra Ele espera receber tudo, e não algo pela metade. Quando nós fazemos uma entrega a Deus e falamos, Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, eu entendo que o Senhor morreu numa cruz, morreu no meu lugar, eu te reconheço, eu creio, nós passamos a ter acesso à salvação. Só que quando Deus comprou a mim e a você, Ele teve uma expectativa nessa compra. Eu quero tudo, não quero parte. Eu quero tudo, não metade. Eu não quero que falte nada, eu quero que venha tudo. Aí a pergunta que nós fazemos para nós mesmos é: como está a minha entrega ao Senhor? Porque nós fazemos uma pergunta para Deus muitas vezes: Senhor, a minha bênção não chegou. Deus, não acontece isso. Deus, não acontece aquilo. Senhor, está faltando algo. Senhor, mas será que o problema de fato está no Senhor? Será que de fato o problema está em Deus? Será que de fato é Deus que está faltando ou Deus está errando? Na maioria das vezes não. Ou quem sabe na sua totalidade nunca é o problema de Deus. Às vezes falta uma entrega, às vezes falta um cabo para conectar na tomada, às vezes falta algo em nós para com Deus para que algo se complete. E eu quero apresentar para você algumas pessoas na Bíblia que vão nos ajudar a perceber algumas coisas nesse sentido e como foi revigorador para essas pessoas a entrega total. Compreender e perceber que a falha estava neles e não estava em Deus e que algo não acontecia justamente porque eles não estavam fazendo o que Deus tinha pedido para fazer. Vamos falar um pouco sobre Abraão. Alguém que nós já conhecemos ou se não conhecemos, vamos conhecer agora. Abraão, quando ele começa a ter um contato com Deus, quando ele começa a perceber a Deus e Deus começa a falar com ele, Abraão, ele entende quem Deus é, ele confia no Senhor, ao ponto de Deus falar assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, ele obedece, ele fala assim: perfeito, eu vou. Ele não questiona, pelo menos o texto não diz, ele não titubeia, ele simplesmente vai. Mas ele não obedece por completo. Você começa a perceber na vida de Abraão, um Abraão que tem fé em Deus, que confia em Deus, que obedece ao Senhor, mas não obedece por completo. Você vai começar a perceber que nesse primeiro pedido de Deus, lá em Gênesis 12, do 1 ao 4, Deus fala, vai, e ele vai. Mas Deus mandou ele fazer o quê? Sair do meio da sua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Quem vai com ele? Ló. Ele já começa a obedecer pela metade, ele já começa a fazer algo do jeito que Deus não pediu para fazer. Então ele tem uma entrega? Tem, mas pela metade. Eu vou levar alguém, porque se der alguma coisa errada, tem alguém comigo? E ele leva Ló. Não estou dizendo que foi por isso que ele levou, mas quem sabe, estou fazendo uma suposição, mas o fato é que ele leva alguém junto com ele, leva um parente, ele leva o sobrinho. Aí nós vamos ver uma outra situação, onde Deus, no mesmo capítulo, no versículo 12, lá no versículo 7, Deus fala que ele teria uma descendência, então Deus já está prometendo para ele um filho. Um homem até então, nesse capítulo, estava com 75 anos. Mas lá no capítulo 15, Abraão começa a conversar com Deus e fala assim: poxa, mas o filho não veio ainda, será que eu vou ter que deixar as coisas para o filho, para o meu empregado? Porque até então ele não tinha o filho ainda. Ele falou assim: será que eu vou ter que deixar para um empregado? Ele só vai falar sobre Ismael, mas depois. E aí Deus fala assim: não, você não vai precisar deixar para o empregado Eliezer, se eu não me engano. Você não vai precisar deixar para ele. Eu vou te dar um filho. Lá no Gênesis 15 a gente vê Deus prometendo: olha, você vai ter um filho. Ótimo, Deus recebeu, ou deu para Abraão uma promessa. Para Deus já era um filho. Já estou te dando ele. Para mim já está dado. E Abraão falou: legal, então eu vou ter um filho. Só que o que Abraão faz? Mais uma vez ele obedece pela metade, ele tenta ajudar a Deus. E nesse tentar ajudar a Deus, ele tem um filho chamado Ismael. Deus mandou ele gerar Ismael? Não, Deus falou que ele geraria um filho dele e de Sara. Então, mais uma vez, ele vai para um lugar de se entregar mais ou menos a confiança no Senhor. Falei, poxa, Deus está demorando. Pensa, 75 anos, gente, ele recebeu essa promessa. Então, demorou para as coisas acontecerem ao olhar de Abraão. Mas para Deus, estava tudo no tempo correto.
mas ele obedeceu mais ou menos, ele entregou a confiança mais ou menos. E aqui nós vemos um problema daí. Deus abençoa Ismael? Abençoa. Você vai ver lá no capítulo 17 e 18, Deus dando uma bênção para Ismael. Fala assim, olha, eu vou abençoar esse filho seu, ele vai ser pai de 12 príncipes e tal, e fala, eu vou abençoar ele. Sua descendência também será grande, mas a aliança e a promessa estará sobre Isaac. Então, assim, uma coisa que nós temos que entender, olhando para a história de Abraão, sendo pai de multidões, sendo um homem extremamente abençoado, andava, caminhava com o Senhor, que ele também falhava, ele também errava, ele também tinha suas limitações ao ponto de não obedecer completamente, ou de não se entregar completamente. Você vai ver que depois do capítulo 12, Abraão ele erra, ele mente para os homens da cidade que eles estavam, falando que Sara era a irmã dele. Tinha um objetivo? Tinha, ele tinha medo de morrer, que eles matassem ele. Só que ele gerou uma cena horrível no que aconteceu ali, e ele foi punido por isso. Mas enfim, ele foi um homem como eu e você. E justamente essas ausências dele em confiar completamente no Senhor, ou se entregar completamente a Deus, trouxeram alguns problemas ao meio do caminho. Vamos falar sobre uma outra pessoa. Daqui a pouco eu vou fechar tudo isso. Pedro. Abre lá em Mateus, no capítulo 26. Versículo 69. Vamos ler do 69 até o 75. Mateus 26, 69. Sim, Pedro estava sentado lá fora, no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse, você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo, eu não sei o que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio e outro empregado o viu e disse, as pessoas que estavam ali, ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo, juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram, o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse, juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. E Pedro lembrou o que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Você está vendo que Pedro ele andou da mesma forma como Abraão, ele conheceu a Deus. Pedro conheceu a Deus, conheceu a Jesus, andou com Jesus. E mesmo andando com Jesus, ele teve uma falha. Mesmo andando com Jesus, ele não conseguiu ter uma entrega total, uma entrega absoluta. Aonde se cumpriu o que Jesus já havia falado, Pedro, você vai me negar. 3 vezes você vai me negar. E ele andou com Jesus, ele amava Jesus, ele caminhava com Jesus, ele sabia quem era Jesus, mas ainda não tinha se entregue completamente. O problema é que todas essas questões que vão acontecendo, de negação, de não se entregar, de não se doar, não confiar por completo, vão limitando aquilo que Deus prometeu na minha e na tua vida. Essas coisas vão limitando as promessas de Deus de acontecer, porque as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Tanto as bênçãos terrenas, quanto as bênçãos eternas. É uma condição, eu faço isso e vai acontecer aquilo. Se eu não faço isso do jeito que Deus pediu, não vai acontecer. Então, algo que a gente começa a perceber é que esses homens foram grandes homens de Deus. Mas o fato deles serem grandes homens de Deus, se andaram com Deus, caminhado com Jesus, não impediu com que eles também tivessem que obedecer a palavra, não impediu com que eles tivessem também que fazer exatamente o que Deus já havia pedido para fazer. E da forma como Deus esperava. Então, eles também deveriam confiar, eles também deveriam andar, eles também deveriam se doar e se entregar. Quando a gente vai para João 21, também falando de Pedro, lá do 15 ao 22, nós vamos ver aquela cena. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Eu falei até esses dias, né, o que era o amar. Pedro, você me ama ao ponto de se entregar por mim? E ele responde o quê? Eu gosto de você, eu tenho muito apreço por você.
E aí Jesus pergunta, Pedro, de fato, você me ama só ao ponto de gostar de mim, de querer andar comigo, estar perto de mim? E ele falou assim, eu te amo assim. E aí Jesus de novo, é só esse amor que você tem para entregar a ele? É só esse amor que eu tenho para te entregar. Então, o mesmo Pedro que andou com Jesus, que experimentou Jesus ao ponto de viver todos os milagres que viu, todo o amor que ele podia entregar, esse mesmo Pedro não conseguiu se entregar completamente até então. E isso vai mostrando para nós que um amor pela metade não é amor nenhum. Pedro estava falando assim, olha, eu te amo, mas eu não te amo por inteiro. Eu te amo, mas não ao ponto de doar toda a minha vida para você. Eu te amo, eu gosto de estar contigo, mas não consigo fazer mais do que isso. E quantas vezes nós, como cristãos, como pessoas, como seres humanos falíveis que somos, só temos essa entrega para fazer para o Senhor. Quantas vezes nós falamos, Deus, eu estou te entregando a minha vida, estou me doando por inteiro, mas não consegue jejuar, não consegue orar, não consegue ler, é um amor pela metade. Não consegue evangelizar, não consegue falar com alguém e espalhar o amor de Deus. Então, quando Deus nos compra na cruz por meio de Jesus, Ele está falando, ei, eu comprei você por inteiro, eu não comprei pela metade. Às vezes a gente olha, poxa, eu não preciso ir na igreja todo dia, eu não preciso ir em todos os cultos, não preciso nem ir na igreja. Para as pessoas que pensam que não há necessidade de ir para uma igreja, pensa só numa coisa. Igreja não muda ninguém, tá? Só para falar, quem muda é Jesus. É a presença dele que está aqui, é a presença que manifesta em nossas vidas. Mas é necessário estarmos em comunhão como igreja. Pensa numa cena, você está na rua e de repente você vê 2 pés andando sozinho na rua. Quase que a cena do filme da família Addams, a mãozinha, né? Andando lá. Mas você vê 2 pés caminhando na rua. De repente, você para num lugar e tem 2 olhos em cima do muro, assim, só os olhos olhando para você, assim. Olho gordo, né? Dependendo do tamanho do olho. Mas é comum uma cena dessa? Não. Sabe por quê? Porque o corpo foi feito para estar junto. O corpo foi feito para estar em unidade. Você já deve ter visto no Instagram, porque eu sei que você fuça no Instagram em todo lugar, Facebook, né? Mas você já deve ter visto alguma cena, eu já vi, é ruim de ver, né? Mas num acidente ou qualquer coisa assim que você vê uma mão que foi arrancado do corpo, um pé. Deu um troço ruim aí? Mas é para dar mesmo. O que acontece? Não sei se você conhece alguém que teve a experiência de ser amputado o pé, ou a mão, o braço, qualquer parte do corpo. E essa pessoa tem uma experiência e fala assim, é engraçado, eu não tenho mais a mão, eu não tenho mais o braço, eu não tenho mais a perna, mas eu sinto os meus dedos. Eu ainda sinto algo como se tivesse, mas não tem. Eu sinto coçar, mas não tenho o que coçar. E aí, como é que faz? Mas sabe o que é interessante disso? Que esse membro que foi arrancado, seja por acidente ou por intervenção médica, o membro, quando ele sai fora do corpo, o que acontece com esse membro? Ele morre. O membro percebe que está morrendo? Não. Tipo, o pé está ali. Ele não fica desesperado, mexendo, meu Deus, estou fora do corpo. Não, ele simplesmente vai morrendo e apodrecendo, aos poucos. Quem é que percebe que algo saiu do corpo? O corpo. Quem lembra de quem saiu da igreja? Você que está dentro do corpo. Quem sai, normalmente não percebe que está fora do corpo. Ele simplesmente vai morrendo aos poucos. Então, um amor pela metade, ele vai nos afastando cada vez mais de Deus, porque ele traz uma sensação de que está tudo bem. A religião, ela só serve para uma coisa: te mostrar num rito que você tem que estar dentro de um ambiente para cumprir um ritual, para parecer que você está perto de Deus. Mas na verdade você já está longe dele faz horas. Quando Jesus fala assim, me honram com os lábios, ou quando a palavra diz, me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Porque você está mais preocupado em cumprir um ritual, de estar dentro de uma igreja, de dizimar, de ofertar, de orar, de ler, mas só para cumprir um protocolo. Não é porque você quer estar naquele lugar. Então, nós temos uma necessidade absurda de estarmos na igreja, ou estarmos como igreja, porque nós entendemos que somos um corpo em Deus. Nós entendemos que, como igreja, nós fazemos parte de um corpo, fazemos parte de uma família.
E a partir do momento que nós saímos desse corpo, saímos dessa família, nós nem percebemos que estamos morrendo, mas aos poucos estamos apodrecendo, ao ponto de morrer. Só que chega uma hora que a mesmo corpo, essa mesma igreja, aí voltando lá para a sensibilidade, para quem perde um membro, aos poucos aquilo vai sumindo. Ela vai se conscientizando, porque o cérebro começa a entender, ei, peraí, você não tem mais isso. E assim também é a igreja. Às vezes as pessoas ficam esperando lá fora, que a igreja vai buscar algo, buscá-los, porque ele decidiu sair, porque ele decidiu ir, aonde de fato ele tem que se integrar novamente. O corpo lembra por um tempo e liga e vai e chama, mas a necessidade, ou a posição, ou o posicionamento de vir é de cada um de nós. A palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quando você continua o texto de João 21, onde nós lemos Pedro, tu me amas, depois você vai perceber Jesus ensinando ele como seria a morte dele, para a glória de Deus, porque ele ia entender qual era o papel dele de uma entrega total ao Senhor. Ali fica extremamente claro que Pedro entende ao ponto de se doar, ao ponto de pregar, nunca mais só gosto de você, agora eu entrego e morro por você. Ao ponto de fato acontecer isso. Então, o que Deus espera de mim e de você não é só um meio amor. É um amor completo. Um amor que não tem medidas, um amor que eu não olho, puxa vida, eu tenho que estar na igreja às 6 horas da manhã, porque o culto começa às 9, eu tenho que passar isso, passar aquilo. Você não olha como um peso, você, meu Deus, que bom que eu estou indo para lá. Como eu ansiei estar naquele lugar. Sabe como é que a gente começa a medir o nosso amor pelo Senhor e a nossa entrega, se ela está completa ou não? Como nós chegamos nesse lugar? Com que coração que nós chegamos aqui? Se a gente olha para um culto, meu Deus, lá foi eu de novo. Ai, mas eu vou, né? Eu tenho que ir. Querido, alguma coisa está errada dentro de nós. Se isso acontece, algo está errado dentro de nós. Eu vou te dar um exemplo de 2 pessoas. Não vou falar nome, não é sobre você comparar alguém. 2 pessoas aleatórias. 2 pessoas vêm no culto, as 2 oram, as 2 cantam, as 2 ofertam, as 2 louvam, as 2 levantam a mão, as 2 choram. As 2 fazem a mesma coisa no culto, todos os cultos. E você olha para as 2, uma só é abençoada e a outra não muda de vida. O que está errado nessas pessoas? O coração. Porque uma, se você chegar para ela e perguntar, ei, por que você vem no culto? Eu venho no culto porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu venho no culto porque eu sei que eu preciso ir, porque é um protocolo que todo mundo segue, então eu preciso ir. Aí você pergunta para outra, por que você vai na igreja? Porque eu entendi que Ele me resgatou, Ele é digno da minha adoração, e eu vou lá porque eu anseio a sua presença. Aí você vai para uma outra e pergunta, por que você louva? Ah, porque todo mundo canta, então eu também preciso cantar. Me falaram que eu preciso cantar, porque daí Ele vai me abençoar e Ele vai fazer alguma coisa por mim. E aí você pergunta, por que você louva para outra pessoa? E ela simplesmente responde, porque Ele é digno da minha adoração. Porque Ele trouxe vida e trouxe alegria à minha história. Ele mudou e me deu uma oportunidade de vida eterna. Então eu só penso numa coisa, louvá-lo. Aí você pergunta para outra, por que você oferta? Por que você dizima? E ela fala assim, porque senão o diabo vai roubar o que eu tenho. E aí você pergunta, por que você oferta para outra e dizima? E ela fala assim, porque Ele entregou a vida dele por mim. Então eu entendo que agora o pão não é só meu, o pão é nosso. E sendo nosso, eu tenho que dividir com os outros. Por uma consciência de adoração, uma faz, e por temor e medo, a outra, nem temor, só por medo. Por religião, por protocolo, a outra também faz. Me fala quem terá resultado em tudo isso. Quando a palavra diz, me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, está falando sobre simplesmente ser um religioso. Simplesmente ser alguém que por um protocolo, porque está escrito, então eu tenho que fazer. Senão eu vou ser amaldiçoado, senão eu vou para o inferno, senão isso ou aquilo vai acontecer. Não está fazendo porque entendeu quem é. Porque o que é temor? A palavra diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é reconhecer a sua soberania. Não é ter medo de Deus. É simplesmente olhar para quem Ele é. E entendendo quem Ele é, eu me coloco na minha posição de filho, de adorador. E falo, Senhor, eu estou aqui. O nosso culto não deveria ser um culto onde eu chego em um ambiente esperando Deus dar tudo o que eu quero. Isso não é culto. Culto é o mais alto grau de adoração a uma santidade. Se o culto é um ato de adoração, ele é o quê? Um ato de entrega. Se Ele não me der nada, eu saio triste daqui? Não, eu vim só entregar, eu não vim receber nada.
O nosso culto tem que ser um ambiente onde eu anseio por estar neste lugar. O culto tem que ser um ambiente onde o meu amor é tão grande por Ele, que mesmo eu não sentindo a sua presença, mesmo eu não recebendo nada dele, não me dando uma resposta, nada, eu saio alegre e feliz, porque eu vim e entreguei o que eu vim fazer. Porque eu vim fazer e fiz com excelência aquilo que eu vim fazer. Porque eu entendi quem Ele é e o meu lugar nesse negócio. Então, quando nós temos essa consciência de adoração, nós não mais falamos como Pedro, eu gosto de você. Eu falei, não, eu me entrego por inteiro. Eu me entrego completamente. Agora, uma outra coisa que eu quero te mostrar, ainda usando Pedro como exemplo, é que assim, poxa Deus, e agora? Quem sabe eu estou agindo dessa forma? Quem sabe Deus, realmente eu não tinha entendido, mas agora eu passei a ter um pouco de entendimento, comecei a ter clareza, e vou mudar a minha atitude. Nós olhamos para Pedro como um homem que era extremamente impulsivo, né? Até uma vez eu vi um pastor falando assim que não dá para saber se Pedro falava pensando ou pensava falando, porque ele era muito impulsivo. Ao ponto de quando eles vão prender Jesus, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Mas você acha que de fato ele queria cortar a orelha? Você acha que ele era tão bom de mira assim? Não, ele queria rachar a cabeça de Malco no meio. É isso que ele queria fazer. Só que aí Jesus ensina algo para ele, não é assim que se resolve as coisas. Não é dessa forma. Tem coisas que vão ter que acontecer. Quando você vai para a sequência lá do João 21, que eu falei para você, você vai ver Jesus falando para ele assim, Pedro, vai ter momentos, conforme você vai crescendo, conforme você vai amadurecendo, você vai ser conduzido a ambientes que você não queria ir, mas você vai precisar ir. E está falando sobre a morte dele, sobre a morte de Pedro, como ele morreu. Então, assim, vai ter momentos que nós vamos passar por situações tão complicadas, tão difíceis, mas Deus fala assim para mim, ei, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. E vai ter momentos que você vai ser conduzido para lugares que você não quer ir, mas você vai, porque eu preciso te levar nesse lugar. Quando Jesus chega para Pedro e fala assim, você vai ser peneirado como trigo, porque é isso que o diabo pediu e eu permiti, ele não queria, mas ele precisou. E foi necessário para a vida dele, para ele crescer e amadurecer, para ele compreender o que de fato era uma entrega total. Então, o que eu quero mostrar para você? Que Pedro, sendo esse homem impulsivo, esse homem que negou, esse homem que fez tanta coisa, uma coisa que eu comecei a perceber na caminhada de Pedro são 3 lugares que Jesus sempre estava quando Pedro precisava. Quer ver? Abre Lucas capítulo 5. Mas eu não vou ler que é muita coisa, mas eu vou deixar a referência para você. Lucas 5, do 1 ao 11. Você vai ver o momento em que Jesus chega para Pedro e chama ele para ser um discípulo. O convoca, o convida. Fala assim, olha, você vai ser meu discípulo. Quer? Bora. Como dizem por aí, se você bora, eu boro também. Então vamos. Né? E foi. Mas aonde é que Jesus e Pedro estavam neste momento? Pedro estava pescando, Jesus entra no barco e faz um convite para Pedro. Aí quando você vai lá para Mateus 14, do 22 ao 33, depois você vai ler. Deixa eu só tomar. Jesus novamente chega para Pedro. Pedro está num barco e Jesus entra no barco. Quando vai andar sobre as águas, aí essa é a referência das águas, Mateus 14, tá? O do encontro é Lucas 5. Quando ele vai andar sobre as águas, Pedro estava no barco, Jesus estava nas águas, Pedro olha para Jesus, vai, eles voltam e Jesus entra no barco de novo, não entra? Mais uma vez no barco. Aí uma coisa interessante, quando acontece a morte de Jesus, Pedro ainda não sabia da ressurreição, lá em João 21, do 1 ao 14 daí, você vai ver um Pedro frustrado. Você vai ver um Pedro que começou a lembrar da traição que cometeu, negou, quem sabe ele quase entrou num estado depressivo, ficou ali, puxa vida, meu mestre morreu, e agora? Estou sozinho. Quem sabe ele se viu naquele ambiente ali, da pior forma como ele poderia estar. Pensa você, no lugar de Pedro, existia uma pessoa que você amava, e por culpa tua, essa pessoa de fato morreu e você ainda fez de conta que nem conhecia. E você dizia que amava essa pessoa. É difícil, não é?
Você olhar para uma situação onde a tua condição, a tua decisão ajudou para que essa pessoa fosse prejudicada. É difícil. Só Deus pode tirar esse peso de cima de você. Só Jesus pode nos purificar, nos limpar, nos dar capacidade de nos auto-perdoar. De nos auto-sarar, vamos dizer assim, mas só por meio de Jesus, não tem outra forma. Só que algo interessante acontece no capítulo 21. Porque eu já vi várias pessoas ministrarem, e eu mesmo já falei sobre isso, onde, quando Jesus morre, Pedro volta para o barco, ele volta a pescar, e já falei isso várias vezes, já vi também falar, em ambiente que fala assim, Pedro simplesmente desistiu, agora ele decidiu voltar para o barco, voltou à vida que tinha, voltou à vida que levava e tal. Mas a gente parar para pensar, olhando para esses 3 textos que eu falei para você, não é bem assim. A primeira vez que Pedro encontra Jesus, ou que Jesus encontra Pedro, ele estava no barco. Quando eles estavam na tempestade, Pedro também estava no barco e Jesus foi no barco junto com ele. Por que é que você acha que Pedro voltou para o barco de novo quando Jesus morreu? Porque ele lembrou, quem sabe, de uma coisa. Todas as vezes que eu estava em uma situação, ele apareceu no barco. Eu vou para lá, porque ele vai aparecer de novo. Sabe, querido, eu não sei que ambiente você está vivendo, eu não sei a situação que você está passando. Mas existe um ponto de encontro na tua vida com Jesus. E quem sabe você voltou para o mesmo lugar de novo. Mas quem sabe essa esperança que você tem é que Jesus vai te encontrar de novo. Sabe, não foi à toa que você está aqui, não é à toa que você foi convidado, não é por acaso que você está assistindo. Existe um encontro preparado para você com Jesus. O ponto de encontro sempre vai ser o mesmo. Quem sabe às vezes existe uma coisa recorrente, um ambiente, não sei. Mas nesse lugar você sempre encontra Jesus. Enquanto eu e você não entendemos o que é entrega total, quem sabe a gente sempre vai entrar nesse lugar de novo. Porque Ele sabe que é lá que Ele vai nos encontrar. O que eu e você precisamos fazer é ir até Ele. Quando você olha para esse texto do 21, do 1 ao 14, é uma cena onde eles pescam a noite inteira, não pegam nada, ele com aquela frustração, com aquela culpa horrível, com aquele sentimento. Jesus tinha morrido, agora ele estava sozinho. Aí eles voltam pela manhã. Quando eles voltam pela manhã, eles veem um homem na praia. E aí esse homem é Jesus, mas eles não reconhecem. Quando eles encontram a Jesus ali, que eles não conhecem, ele fala assim, lança de novo as redes. Eles fazem uma pesca maravilhosa. O texto fala assim, que o homem que era íntimo de Jesus o reconheceu. João, está falando de João. Quando João reconhece e Pedro olha, não acredita. Aí Pedro, que pensava falando, ou falava pensando, pula na água na mesma hora. Ele cata a capa, pula. Eu fui ver ali a distância pelos côvados, dava mais ou menos 100 metros. Pedro era bom de braçada. Se não era, ele entrou num desespero, numa angústia tão grande, uma ansiedade tão absurda, que ele fez um carreirão naquela água ali e foi ao encontro de Jesus. Mas sabe o que eu achei engraçado nessa história? É que quando eles chegam até Jesus, quando eles desembarcam e chegam lá, lembra que eles já tinham pescado, as redes estavam tão, depois você vai ler lá, às vezes eles não conseguiam puxar as redes, tanto peixe. Mas quando eles chegam lá na água, lá na areia, para falar com Jesus, já tinha o fogo pronto, o churrasco estava rolando e o peixe já estava assando e já tinha pão. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que mesmo que Ele te dê tudo o que você quer, mesmo que você precise, peça tudo o que você precisar, sempre estará tudo nele. Tudo já estará em Jesus. Se eles não tivessem pescado nada, tudo que eles precisavam já estava em Jesus. O peixe que eles queriam comer, Jesus já estava assando. O pão que eles precisavam já estava ali. E o principal que eles precisavam era a presença, e estava lá. Agora um Pedro, que até então estava desesperado, angustiado, sem saber o que fazer, porque achava que estava sozinho, estava com Jesus de novo. A minha e a sua tristeza acaba quando nós vamos em encontro a Jesus. Só que nós temos que entender uma coisa, não é Jesus que pula na água e vai nadando agora até o barco. Jesus fala assim, olha, eu sempre encontrei você no barco. Agora eu vim aqui perto do barco, mas agora quem tem que vir até mim é você. Sabe, querido, Deus nos dá oportunidades a vida toda de andar com Ele, de percebê-lo, de amá-lo, mas Ele não quer que isso aconteça pela metade. Ele quer que a nossa entrega, de fato, seja real e por inteiro. Agora um Pedro que amava meia boca, agora ama completamente.
Porque entendeu que o Redentor dele vive. Ele entendeu que o Jesus que ele conheceu não era um Jesus de meias palavras. Era um Jesus que cumpria, e cumpriu, e estava ali. Sabe, o Deus que chamou a mim e a você não é um Deus que falha nas suas promessas. Nós falhamos, nós erramos, nós nos afastamos. Mas ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de fazer novas todas as coisas. Ainda dá tempo de arrepender. E ainda dá tempo de se entregar por inteiro. Não se esqueça, tudo aquilo que você precisa já está em Jesus. Tudo que eu e você precisamos já está em Jesus. Quem sabe está se sentindo completamente sozinho ou sozinha. Ele não falha no ponto de encontro. Ele sempre estará lá. Basta você olhar com atenção. Sabe uma outra coisa que eu aprendo aqui, nesse mesmo capítulo, olhando para esse cenário? Que em meio à dificuldade, em meio à tribulação, em meio a todas as coisas que nós vivemos, nós perdemos a nossa percepção de quem é Deus. Nós perdemos a nossa capacidade de enxergar Jesus no meio da dificuldade. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro viu o mesmo homem que João viu. Mas Pedro reconheceu? Não. Sabe o que isso me ensina? Ande com alguém que tem mais intimidade com Jesus do que você. Esteja andando com alguém que tem mais relacionamento com Jesus do que você. Não é porque você vai ser invejoso, não, eu quero, não é sobre isso. É sobre você ter alguém que no momento da dificuldade você não vai perceber, mas ela vai ver Jesus e vai mostrar para você. Fala assim, e aí, o que você está passando está difícil, mas você está vendo Jesus ali? Vai ao encontro dele, ele vai mudar a tua condição. Vai ao encontro dele, que isso que está te matando vai trazer vida em você. Ande com alguém que ama Jesus, quem sabe mais do que você ama, porque na hora que você não vê Jesus mais, ela vai te mostrar. A palavra diz que é melhor andar em dois no caminho, porque se um cair, outro ajuda a levantar. Ande com alguém que ama Jesus mais do que você. Porque no dia que você, quem sabe, deixar de amar, ele vai mostrar a você Jesus, e você vai correr para os braços dele de novo. E você vai ver a sua vida restaurada de novo, você vai ver a sua vida restabelecida de novo, porque somente em Jesus, eu e você conseguimos ter o que precisamos de fato no Senhor. Eu não sei o que precisa ser restaurado na sua vida. Se são as suas emoções, se é uma cura, se é a sua vida financeira, se é a salvação, porque quem sabe você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, e essa é a maior bênção que eu e você podemos alcançar em Jesus. Sem ela, nada vai acontecer, até onde nós estávamos conversando na porta. E às vezes eu evito de falar essas coisas, mas uma coisa que a gente tem que perceber é, alcançar bênção na terra, bênçãos, promessas de Deus na Bíblia, você não precisa nem ser crente para isso. Você vai ver várias e várias pessoas que por viverem princípios da Bíblia, serem obedientes àquilo que Deus está falando na palavra, mas às vezes não são nem numa igreja, alcançam bênçãos. Porque a bênção ela é alcançada mediante a fé, é mediante você obedecer a palavra, obedecer princípio e fazer acontecer. A palavra diz que o sol brilha para o justo e para o injusto, para os dois. Se alguém, eu não sei se a pessoa era ou não era, mas por um grande período, alguém chegava no portão da igreja, às vezes tinha alguém aqui e a pessoa entregava um envelope e falava, esse aqui é meu dízimo. Eu nunca soube quem era aquela pessoa. Muitos anos até o pastor Isaías estava vivo nessa época. E vinha alguém que entregava o dízimo no portão. Era crente? Não sei. Se não era, estava cumprindo um princípio. E com certeza estava sendo abençoado por isso. Sabe, então a fé vai te fazer alcançar bênçãos na sua vida. Mas não te garante a salvação de forma nenhuma. Salomão fala assim, de que adianta o homem ganhar o mundo todo? Perder sua alma. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, ele vai falar assim, olha, é melhor do fim do que o começo. E aí eu combato uma frase, um pensamento de, como é que é? Lady Murphy, que fala assim, que tudo começa errado, termina errado. Para mim isso é uma mentira absurda. Tem uma aspas nessa frase. Porque se Salomão fala assim que tudo começa errado, termina errado, a partir do momento que eu conheço a Jesus, eu tinha que ir para o inferno então, se essa lei fosse verdade. Porque a minha vida pode ter começado errada completamente. A partir do momento que você conhece a Jesus, a tua vida muda. Você tem a salvação e você é livre da condenação eterna. Então pronto, caiu por terra essa frase. Pode dar errado? Pode, se você quiser. Se no meio do caminho fizer como Salomão fez, virar as costas para Deus e viver tudo do jeito que quiser.
Mas a decisão de ser bênção ou não, ter salvação ou não, está na nossa mão. Sempre esteve. A partir do momento que Jesus morre na cruz e ressuscita, passou a decisão para mim e para você. Então nós podemos ter acesso a tudo que nós quisermos, de acordo com a vontade de Deus, por meio de Jesus, vivendo princípios e seguindo a sua palavra. Agora eu quero voltar para Abraão para a gente encerrar. Gênesis 22, no versículo 2. Deus vai fazer um pedido para Abraão. Diz assim: então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho. Então agora ele já estava com Isaque, já tinha nascido. Pegue agora o seu Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali no momento que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Eu fico pensando como deve ter sido difícil para Abraão ouvir essa frase. Se você olhar, Deus ali, ele ainda deu uma pisada nas emoções dele, né? Porque ele falou assim: pega o teu filho. Ele podia só falar assim: pega o teu filho e me oferece como sacrifício. Mas Deus foi trabalhando o emocional dele e falou assim: eu quero ver até onde você de fato está andando comigo. Confia em mim e me ama. E ele fala assim: pega o teu filho, teu único filho. Sabe aquele que você gosta? O único. A quem você ama tanto. E entrega ele para mim. Não é só um filho que eu quero que você dê. Porque se ele falasse assim: pega o teu filho, ele podia dizer: não, vou dar Ismael, porque Isaac eu não quero. Isaac é Isaac, né? O cara que vai dar continuidade a tudo. Mas Deus fala assim: não, eu quero ser específico, eu quero Isaac. Eu quero o filho da promessa. A promessa que eu te dei, eu quero de volta. Você está disposto a entregar ela para mim? Não responda para você mesmo. A promessa que Deus fez para você, você está disposto a entregar ela para Deus de novo? Não responda para mim. Foi esse questionamento que Abraão teve. Só que uma coisa que você vai perceber, vamos lá para o versículo 9, até o 12, nós vamos ver a resposta de Abraão. A maioria já conhece, mas para quem nunca viu essa história, o que Abraão fez? Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, sinal que ele foi então para o lugar onde deveria sacrificar, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele, em cima do menino, depois arrumou Isaac, em cima do altar, perdão, aí depois arrumou Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. 11. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão. Poucas vezes você vai ver na Bíblia, se não me engano são 7 vezes só, repetindo o nome de alguém, porque era algo realmente importante, era algo que estava enfatizando a atenção. Estou aqui, respondeu ele. E o anjo disse: não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que teme a Deus, pois não negou o seu filho, o seu único filho. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui com Abraão nesse cenário? Por mais que é uma cena muito difícil de se entender, e às vezes se você tenta se colocar no lugar, você, quem sabe pensando no teu filho mesmo, teu filho, filha, quem sabe Deus pedindo isso para você, uma promessa que Ele te fez, e Ele fala assim: eu quero que você entregue ele ou ela para mim. Você começa a perceber a dor que Abraão sentiu naquela hora. Mas uma coisa, Abraão tinha certeza: se ele prometeu, ele vai cumprir o que ele falou. Com certeza Abraão, dizer com certeza acho que é muita coisa, mas querer subjugar o pensamento dele, mas eu acredito que nessa mesma hora que Deus faz esse pedido para Abraão, Deus na mente dele Abraão deve ter pensado o seguinte: ele falou para mim que vai ter uma descendência e vai ser por meio de Isaac, então se eu matar ele, ele vai ressuscitar, certeza, alguma coisa vai acontecer e vai ser legal demais. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que tudo aquilo que eu estou disposto a entregar para Deus, sendo quem sabe aquela promessa que Ele me fez, quando eu estou disposto a entregar tudo aquilo que Ele me deu para Ele, Ele me devolve ainda maior. Deus não é um Deus que quer tirar algo de você porque Ele não gosta de você e porque Ele, não, eu te dei, agora você vai ficar sem, haha, não. Ele quer saber se o meu coração está no que Ele prometeu ou se o meu coração está nele. A partir do momento que Pedro mudou o coração dele para as coisas daqui e colocou em Jesus de lá, tudo mudou.
A partir do momento que Abraão, de fato, coloca o coração dele no Senhor, e não na promessa que ele tinha feito, tudo mudou. A promessa se cumpriu porque Deus não volta atrás. E aí eu aprendo uma outra coisa, que amar a Deus de fato é abrir mão da minha vida para amá-lo de verdade. O quanto nós estamos dispostos a amar o Senhor de verdade. Não como religiosos, como pessoas que entram numa igreja porque tem que estar aqui todo domingo. Pessoas que de fato, Senhor, quero te honrar com tudo que eu tenho e sou. Quem sabe não tenho entregue tudo que eu deveria entregar, mas hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero te amar de verdade. Quero te entregar as minhas preocupações, te entregar as minhas ansiedades, te entregar a minha vida limitada. É você ser tão sincero com Deus e falar assim, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquele outro, cometi esse, aquele erro. Fiz tudo isso aqui, ó, tomei essa e essa decisão, fiz tudo isso aqui. E aí você chega para Deus e fala assim, ó, é isso aqui que sobrou. O que você pode fazer com isso? É você não chegar diante de Deus falando assim, por causa do fulano, do ciclano, não. Fala assim, eu errei, eu pequei, eu tomei decisões erradas, tomei decisões equivocadas. E agora o que sobrou é isso aqui, ó. Quem sabe o lixo que sobrou é isso. O que você pode fazer com isso? E ele vai falar assim, vou fazer uma coisa, cumprir todas as promessas e vou te restaurar. Sabe, querido, Deus é um Deus que nos ama tanto, que fez a mesma coisa que Abraão fez. A diferença é que ele não poupou o filho dele e deixou Jesus morrer. Para eu e você estarmos aqui agora. Para que eu e você façamos só uma coisa. O amemos de todo o coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós temos. A questão é que a gente acha, às vezes, que se entregar completamente a Deus é você viver alheio a tudo aquilo que você sonha viver. Às vezes nós achamos que entregar a nossa vida a Jesus é simplesmente nós olharmos para os nossos sonhos, sonhos que Deus colocou no nosso coração e falar assim, poxa vida, nunca mais vou viver isso. E aí quando nós olhamos para Isaac, nós entendemos que aquilo que ele entregou, que eram os sonhos dele, que era o sonho de uma geração, que era o sonho de uma descendência, era o sonho de ter um filho, Deus devolve para ele e fala assim, tá, é teu, só queria saber onde estava o seu coração. Eu vou cumprir tudo o que eu prometi. Amar a Deus e se entregar completamente a Ele, é isso. É entender que Ele é soberano em todas as coisas, que temer ao Senhor não é só amar a Deus, é entender a sua soberania, é entender que Ele está no controle das coisas, que Ele não perdeu o controle de nada, e que Ele continua fiel no que Ele prometeu. A gente entender que quando nós doamos a nossa promessa, devolvemos a nossa promessa a Deus, e entendemos que Ele entrega a promessa ainda maior, é você pensar numa coisa. Qual é a média de vida hoje das pessoas? 70, 80 anos? O Eliezer que mexe com saúde, tá? Qual que é a expectativa aí? 70? Então, 70 anos. Então quem passar de 70 é lucro, tá? Já fica com isso na mente. Está fazendo hora extra já. Mas que passe, né? Quer dizer, não sei a ansiedade que você tem de conhecer ao Senhor, então quem sabe pode diminuir a régua, né? E fica por conta de você. Mas é nós entendermos que vivendo 70, 80, 100 anos, é uma vida pequena. Agora, se você entregar a sua vida a Jesus, você vai viver uma vida eterna. É você entender que algo que era pequeno, uma promessa de vida que Ele te colocou na terra, pode se transformar em algo maior, se você decidir entregar tudo a Ele. Sabe, então, entrega total é uma escolha. Entrega total é uma decisão. E a escolha de entregar tudo é sua, não é minha. Eu já fiz a minha. Faça a sua escolha. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Querido, eu não estou aqui para constranger você a nada. Nem para te forçar a fazer nada. Nunca foi essa a intenção e nunca vai ser. A questão é que nós precisamos fazer uma escolha. Cedo ou tarde nós precisamos fazer uma escolha. E eu sempre falo uma coisa, não escolher já é uma escolha. Não escolher Jesus já é uma escolha para ir para o inferno. Pronto, acabou. Jesus fala assim, existem dois caminhos, da vida e da morte. Escolhe a vida.
Ah, está fazendo um terrorismo emocional. Não, é verdade de Deus. A verdade ela não muda, eu gostando ou não gostando. A verdade do Senhor e a verdade da palavra sempre será a mesma. Ela não vai mudar porque eu não gosto. Ela não vai mudar porque eu acho que ela deveria estar diferente. A prova de que Deus não se importa, entre aspas, com o que eu penso sobre a palavra dele, é que se no dia que ele estava criando todas as coisas, eu e você estaríamos lá para dar opinião. Nós não estivemos lá. O que nós temos que entender é que Deus tem as melhores escolhas para nós. Deus tem os melhores planos a nós. Deus tem a melhor vida que eu e você podemos viver. Abraão entendeu isso quando entregou e se obedeceu por completo. Pedro entendeu isso quando se entregou por completo, quando entendeu exatamente como ele deveria amar a Jesus. E ali ele começou a pregar e pessoas começaram a se arrepender. Ele entendeu a palavra de fato da verdade, o evangelho verdadeiro. Parou de ser um religioso, parou de cumprir ritos. Não, agora ele de fato foi tomado pelo evangelho. De fato, ele entendeu o que era o amor de Deus. Você quer ter uma vida extraordinária? Quando eu estou falando de vida extraordinária, eu não estou falando de você ser rico, de você ser famoso. Não é sobre isso. Se acontecer, é legal, é um bônus que vai vir no negócio. Mas sobre entendermos que nós vamos viver aqui de forma limitada e que nós temos uma vida eterna nos esperando. Seja no céu ou seja no inferno, mas ela vai ser eterna. E nós precisamos fazer uma escolha. E essa escolha que fizermos agora vai refletir no agora também. Vai fazer um reboliço na minha e na sua história, no hoje. Até Ele nos chamar para morar de volta na casa. Feche seus olhos em nome de Jesus. E comece a abrir o seu coração para Ele. Não tem outra coisa para você fazer agora. Comece a expor a Ele, Senhor. Obrigado porque eu tenho de fato me entregue completamente na Tua presença. Tenho me doado 100%, sem medidas. Mas agora se essa entrega está sendo meia boca, do jeito que Abraão fez, do jeito que Pedro fez, quem sabe da forma como Moisés fez até aceitar a condição de ser o libertador de Israel. Moisés colocou vários empecilhos para não fazer o que Deus queria. Mas chegou uma hora que ele parou e olhou, poxa vida, Deus é Deus, Deus é soberano, Ele não vai me colocar numa furada, Ele não vai colocar a minha vida numa enrascada. Ele vai ser fiel para cumprir o que Ele prometeu. Sabe, querido, nós temos que entender que Deus não vai te colocar numa enrascada. Ele não é enganador. Ele quer te colocar num lugar de provisão, num lugar de bênção, num lugar de destaque. Destaque na terra, quem sabe, mas um destaque no céu, porque ali o seu nome pode estar no livro da vida. O fato é que nós temos que abrir o nosso coração nessa manhã. Quem sabe você está passando algumas coisas, não é culpa de Deus. É culpa da minha e da sua escolha. É culpa dos nossos erros. É algo que vem por causa das nossas falhas. Mas nós temos que entender que em Jesus tudo isso pode mudar. Em Cristo, de fato, tudo isso pode mudar. Porque Ele quer passar uma mão na cabeça? Não, porque Ele quer mostrar que Ele é um Deus que salva, mas Ele é um Deus que abençoa. Ele quer mostrar que se nós olhamos para Ele com o nosso coração voltado de fato a quem Ele é, nós passamos também a ter acesso a tudo que Ele tem. Cura, provisão, cura emocional, cura física, tudo isso está à nossa disposição. Mas Ele não quer só te dar essas bênçãos, porque isso é muito pequeno. Isso tudo é muito pequeno. Ele quer que você tenha Ele de fato, de verdade.